Agora, nesse momento, convidamos o professor Johannes de Oliveira Lima Júnior para realizar a aula da sala de aula à aprovação. Um abração aí no meu amigo Johanny aí, né? Um ex-aluno nosso aqui do Campus Piripiri, um exemplo Bom dia, mesmo, professor. de pessoa, um profissional muito bom e que tem tudo aí para contar sua história, uma bela história, viu, João? Está servindo Daqui de a pouco eu exemplo estou para aí com muitos que vocês. você, oh, Deus quiser, e contagia aí os demais e mostre para eles que o sonho é possível, né? Sim, é possível. Você vai Boa sorte, transmitir meu querido. o slide ou eu posso transmitir aqui? Pode transmitir. Posso transmitir, né? Sim, tranquilo. Deixa eu só descobrir onde é. É nesse verdinho aí embaixo com a setinha pra cima? Tudo ok? Tudo sim, pode iniciar. Então, bom dia, pessoal. Me chamo Johannes. Sou agora professor do IFP Campus Cocal, né? Mas também já fui aluno do IFP. E é disso que eu vou falar com vocês hoje, né? Como foi essa minha trajetória e principalmente de como tudo que eu consegui fazer para obter esse resultado logo no primeiro concurso depois da minha graduação. Só um segundo. Pronto. Então, como eu estava falando para vocês, esse relato inicialmente, eu sou parte do IFP desde 2014. Então, eu entrei nele no ensino médio e cursei o meu ensino médio, que na época era de 4 anos, e formei em graduação também. Então, eu emendei 8 anos e meio seguidos no IFP de Piripiri e logo após eu fiz o meu concurso para cá, em Cocal. Então, eu sou técnico em administração pelo IFP, bacharel em administração também pelo IFP. Fiz também, junto, quando eu estava fazendo administração, eu fiz um bacharel de ciências econômicas pelo Cruzeiro do Sul, online, EAD. Fiz também a especialização em economia financeira e agora sou professor do IFP Campus Cocal, na área de administração. Então, vamos do início. Para vocês entenderem como eu penso sobre questões, como eu penso sobre concursos em si, nós vamos voltar bem lá atrás para entender o que eu fiz e como eu penso sobre tudo isso. Nos meus primeiros anos do ensino fundamental, antes de entrar no IFP, eu tinha, vamos dizer, uma obsessão pela nota 10, principalmente nos anos iniciais. Era aquele tipo de aluno que, se tirava o 9,5, eu chorava porque eu não tinha tirado 10. Eu tinha errado uma questão, ou pelo menos uma fração de uma questão. E isso, de certo ponto, é prejudicial, né? E depois de um tempo, né, acho que eu não lembro muito bem dessa época, mas minha mãe disse que conversou comigo, me fez entender que nem sempre a gente vai tirar 10, né? Não tem como nós sabermos de tudo o tempo todo. Então eu comecei a entender isso, internalizar isso. Minhas notas não foram padrão 10 todo o tempo, apenas nesses anos iniciais. E depois eu fui um aluno mediano. Eu tirava minha nota 8, 9, tirava um 10 ali, mas se eu tirasse um 7, para mim, tava beleza. Depois desse tempo, eu não senti mais pressão para fazer uma prova e tirar 10. Até que veio o ano de 2014, que acabou sendo a pior prova que eu já fiz na minha vida, a do classificatório do IFP, para entrar no ensino médio do IFP, em administração, do técnico. Por que foi minha pior prova? Era uma prova que eu realmente queria passar. Então eu senti aquela pressão e acabei de me preparando muito bem. Eu me preparei muito bem para essa prova, mas o processo, vamos dizer, de descanso mental, de relaxamento não ocorreu. Eu não dormi direito naquela noite anterior à prova e no dia da prova, que era de manhã, eu não consegui me concentrar de jeito nenhum. Com sono, cabeça doendo. E foi a pior prova que eu já fiz na minha vida.
Eu consegui passar, mas eu passei na metade de baixo. Não foi uma nota ruim, mas em comparação ao que eu estava desempenhando antes, foi uma nota abaixo. E depois disso, eu entrei no IFP e comecei, né, a perceber que provas deveriam ser mais divertidas do que tensas em si. Eu, depois disso, nunca mais fiz também uma prova em que eu sentisse a pressão da questão, da prova, de querer passar. Eu, na verdade, me divirto muito fazendo provas. Durante essa minha experiência no IFP, eu continuei desenvolvendo essa perspectiva sobre as provas. Mesmo algumas sendo bem complicadas, principalmente aquelas de física, né? Aquelas que não são da minha área. Algumas recuperações, mas tudo na normalidade durante a minha experiência no IFP. Mas o tempo foi passando, eu fui pegando gosto pela administração, não era o curso que eu queria fazer inicialmente. Eu queria fazer informática, mas naquela época não tinha informática no IFP de Piripiri. Acabei indo para administração, pegando gosto e decidi voltar para o IFP no ano seguinte, né? Eu terminei em 2017, 2018 eu já estava no IFP fazendo a graduação em administração. Além disso, outro interesse meu era a economia, que eu resolvi fazer via EAD. Então, eu mantive os dois cursos ao mesmo tempo: administração no IFP presencial e EAD pela Cruzeiro do Sul em economia, ciências econômicas. Aqui veio o grande ensinamento sobre organização dos estudos, né? Porque ter duas demandas ao mesmo tempo, além de que eu também trabalhava ajudando meu pai, a gente tem que fazer um jogo de cintura para poder organizar o tempo adequado para cada um. E também priorizar o que devia ser priorizado. Como a graduação no IFP, né, presencial, ela tem um nível um pouco superior ao da EAD. Então, eu me dedicava mais à administração, mas sempre ia fazendo as atividades, as leituras de economia para conseguir levar os dois ao mesmo tempo. Então, assim foi durante toda a minha trajetória na graduação. Logo depois veio o concurso do ISP, né? Já estava saindo, ainda não tinha nem feito a minha formatura naquela época, mas surgiu o concurso do ISP logo no ano de conclusão do meu curso de graduação e eu resolvi tentar. Claro, estou aqui agora, eu consegui passar e vou passar para vocês também como eu me preparei e o que eu fiz para conseguir esse resultado. Primeiramente, os aprendizados que eu obtive durante esse longo período no IFP, né? 8 anos e meio seguidos no IFP. Autoconhecimento no planejamento dos estudos. Você tem que entender o que funciona para você. Porque muita gente, muitas vezes, as pessoas buscam uma fórmula mágica que funcione para todas as ocasiões, para todas as pessoas, e muitas vezes as pessoas na internet, principalmente, elas divulgam fórmulas mágicas, métodos certeiros para fazer isso, métodos para fazer aquilo, mas eu não acredito em método para fazer nada, eu acredito num processo. Você tem que se conhecer para conseguir entender o que vai funcionar para você. Se funciona para você fazer resumos à mão, eu tinha um professor, Marcos Antônio do IFP, grande professor do IFP, que ele estudava muito assim, ele sempre passava para a gente resumos para fazer à mão e funcionava para a maioria das pessoas, mas para mim eu nunca gostei e nunca deu certo. Mas eu sempre tive que revisar, claro. O que eu fazia? Não resumos extensos, mas resumos um pouco menos detalhados, né, mais esquematizados de palavras-chave, só para ir relembrando os conceitos por meio dessas palavras-chave. Por exemplo, o professor estava falando das questões que têm funções administrativas. As funções administrativas, para entender elas, só você precisa conhecer algumas palavras-chave de planejamento. Geralmente, a gente tem que focar em quê? Longo prazo, passado, presente, futuro.
questões que vão ligar o conceito do planejamento à questão correta e às questões e diferenciar das questões erradas. Então, para mim, o que funcionava era simplificar as coisas. O segundo, você não pode saber de tudo. Como eu falei inicialmente, tentar acertar todas as questões gera uma grande pressão em nós. E é praticamente humanamente impossível, né? Você saber de tudo a todo momento. E principalmente um momento de grande pressão que é fazer um concurso. Mesmo que você saiba daquele assunto, mesmo que você tente realmente lembrar, pode não vir à sua mente, pode dar um branco. Então, essa pressão é o que nós não queremos nesse momento. Então, primeiro você tem que entender que você não vai saber tudo. Vai ter coisas nas provas que você nunca nem ouviu falar, possivelmente. Mas você vai ter que acertar pelo bem da sua aprovação. Vamos falar disso mais tarde. Mas, primeiramente, internalizar que nem você não pode saber tudo. Você não vai conseguir acertar tudo. Em provas de alto nível, isso é mais verdade. Em provas de níveis inferiores, em nível médio, e tal, tem aqueles que sempre conseguem fechar uma prova, mas vamos tentar também fechar as provas, mas sabendo que pode não ter tudo em sua mente, pode dar um branco, pode algum imprevisto acontecer. Teoria é a base. Como eu falei, passei 8 anos e meio estudando administração no IFP, fazendo prova dos professores do IFP, estudando os livros que geralmente caem nos concursos de administração, que são os mesmos trabalhados na teoria durante os cursos. É Cavinato, é Maximiano, toda essa galera aí que vocês conhecem, é a base da administração, tanto nos concursos como em, na jornada acadêmica em si. Vamos fazer alguns complementos para concurso, é normal, claro, porque são preparações diferentes, mas a teoria é a base. Então, antes de você querer ir passando direto para questões, eu acredito que vocês devem conhecer a base, ter o estudo da teoria em si. Então, reservem principalmente um tempo para leituras, resumos, o conhecimento teórico e um tempo para o conhecimento prático de fazer questões, que é o próximo tópico aqui da minha jornada de aprendizado, né? Que eu aprendi questões, questões e questões. Para passar em concurso, conhecimento teórico vai te levar até uma etapa, mas para você conseguir passar aquela barreira da aprovação, o que vai contar mais é a sua experiência fazendo questões, resolvendo questões. E aqui não tem segredo, é simplesmente sentar e fazer questões. Para minha preparação no IFP, eu assinei uma plataforma, né, de estudos, Fagran, e lá tem uma plataforma específica de questões que você pode filtrar por concursos, por cursos, por disciplinas, por anos, por dificuldade. Aí você pode fazer toda essa filtragem das matérias que você vai estudar, revisar um certo conteúdo só fazendo questões. O importante é sempre, durante essa preparação, todo dia você estar fazendo questões poucas questões, muitas questões. O importante é você ter aquela experiência de pensar sozinho e resolver a questão. Além de, claro, do controle das expectativas. Eu passei no primeiro concurso depois que eu fiz a minha graduação, mas não foi o meu primeiro concurso. E também nem foi o meu último concurso. Eu continuei fazendo concursos depois dessa minha aprovação, porque eu não fui chamado imediatamente. Então, você tem que saber que provavelmente a taxa de reprovação vai ser maior de aprovação. A aprovação vai chegar, mas ela vai ser uma pequena parte. A grande dificuldade vai ser você o quê? Controlar suas expectativas e continuar sempre tentando, perseverando, mesmo não conseguindo na primeira alternativa, nem na segunda, nem na terceira. Você vai ter que continuar tentando até chegar naquele momento que vocês sonham da aprovação. Pelo menos foi assim comigo. Eu fiz concursos, principalmente bancários, antes e depois
do IFP. Eu só passei nesse do IFP. Professor, com licença Diga. aqui rapidinho. É que estão perguntando qual é a plataforma que o senhor indica. Eu estudei pela Gran Cursos Online. E eu também ouvi falar muito bem da estratégia, mas eu nunca assinei ela. Pelo que eu entendo das pessoas que comentam, né, é que o estratégia ele tem melhores conteúdos em PDF. Então, quem prefere estudar lendo, talvez tenha que assinar o estratégia para ter uma ampla gama, né, de conteúdos escritos melhor. Mas as aulas, videoaulas do GRAM são de grande qualidade. Eu recomendo o GRAM para quem gosta de videoaula. E os dois têm plataformas de questões só para resolver questões. Então, qualquer um deles também serve para as questões. Então, primeira dica e sugestão para vocês é organizar o ciclo de estudos. Não sei se vocês já ouviram falar do ciclo de estudos, é uma técnica bem difundida atualmente, em que você vai repartir, né, o seu tempo em pequenas partes para não estudar sempre uma matéria no mesmo dia. Você vai estudando em sequência, várias matérias para ir sempre renovando esse ciclo. Isso é importante para que você não deixe de revisar por muito tempo uma matéria só. Também você pode fazer um ciclo de estudo só para teoria e um ciclo de resolução de questões. De uma disciplina, você resolve uma quantidade, depois você vai passando para disciplina, para outra disciplina, né? Resolve mais X quantidades de questões, e assim vai, sempre se renovando e sempre não deixando, né, que algumas disciplinas fiquem para trás, fiquem esquecidas, passem muito tempo sem ver nada daquela matéria. Segunda, uma das dicas mais importantes que vocês têm que ter em mente é conhecer a banca de vocês, principalmente resolvendo questões anteriores, concursos anteriores daquela mesma banca. Pode até não ser da mesma área, mas conheçam como a banca gosta de cobrar vocês, que tipo de questões elas colocam. Conhecendo o estilo de banco de vocês, vocês podem até mesmo conseguir acertar questões que vocês não conhecem, não saibam a resposta, porque esse é o grande X da questão nos concursos. Você vai ter que acertar as questões que você sabe e as que não sabe também. Então, para acertar as questões que você não sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Você tem que estudar tanto as estatísticas de resolução de alternativas, né? Dependendo da banca, eles utilizam certos padrões para níveis diferentes de questões. Então, você tem que entender como aquilo vai ser cobrado de você. Se você não sabe qual é aquela resposta, você pode ter com base experiência de outras provas e qual você acredita que aquilo mais se aproxima da resposta correta. Assim não fica refém do acaso e da sorte, que de sorte não vive o concurseiro, né? Você tem que ter preparação. E quando a preparação chega a um certo limite, você tem que ter a experiência, a intuição, tem que ter o jogo de cintura para saber o que vai ser marcado. Como você ganha experiência nisso? Resolvendo questões. Pratique continuamente, tanto a teoria, né? Desde que você saiba daquele assunto, você ainda tem que fazer revisões daquele assunto. As revisões são muito deixadas de lado, né, por alguns, porque geralmente a pessoa se prepara quando o concurso está próximo e ainda está digerindo os conteúdos daquele assunto, daquela prova. E não chegou ainda na totalidade dos 100% estudados, mas ele sempre tem que lembrar das revisões. Você só vai conseguir ter essa experiência, ter a intuição para saber qual é a resposta certa ou não, ou qual se aproxima mais dela, praticando. E quanto mais você praticar, mais resolver questões, mais revisar, melhor você vai ficar nisso. Isso também ajuda até mesmo em reduzir o nível, o tempo de resposta de vocês, que é uma questão muito importante em concursos. Vocês, quando vocês têm um tempo limite para responder um X número de questões. Então, vocês não podem demorar muito em uma questão só. Eu geralmente sempre faço as mais fáceis primeiros,
e nunca demoro muito tempo em uma questão, até mesmo para a gente não se enganar. Quando a gente para e olha uma questão, depois volta para ela e olha de novo, a gente pode ter outro pensamento, né? Mas geralmente o primeiro pensamento nosso é o correto. Ocorre muitas vezes a gente marcar uma alternativa e depois trocar para outra e perceber que a primeira era a alternativa correta. Então, nesses casos, você tem que ter em mente, pelo menos para mim funciona assim, que geralmente a primeira coisa que eu penso sobre uma questão é o pensamento correto. Os outros pensamentos que vão vir depois confundem mais do que ajudam. Mas sempre cuidado com as pegadinhas. Isso funciona para mim, mas para vocês, quanto mais ler, melhor fica o entendimento, então vocês vão ter que reler mais. É como eu disse, é uma questão de autoconhecimento. O que funciona para você? Qualidade com consistência. Eu, nos meus tempos depois desse concurso do ISP, eu conseguia estudar até 3 horas de estudo líquido de qualidade. Mas nessa época ainda do IFE, eu não conseguia chegar nessas 3 horas, no máximo 1 hora e meia. Mas já era algo, já era o bastante inicialmente. Então, se vocês não conseguem estudar muito por muito tempo, não se cobrem muito. Vocês têm que começar vendo o que dá, até onde dá a qualidade para vocês. Se vocês perceberem que já estão perdendo foco, já não estão conseguindo mais ler e entender como antes, não que está conseguindo mais entender a questão e resolver, você tem que parar, descansar, voltar em outro momento. Então, sempre aliar a consistência com a qualidade. Quando a qualidade já estiver diminuindo, esse é o momento para parar e relaxar a mente, que é um ponto muito importante também. E a última dica que eu dou para vocês é experimente. A única maneira de vocês realmente saberem o que funciona é experimentando, experimentando. Pode tentar fazer mapas mentais, pode tentar fazer resumos à mão, podem fazer pegar resumo de outras pessoas só para ir revisando. Tentem o máximo possível, experimentem o máximo possível até vocês encontrarem aquele processo que funciona para vocês. Encontrando o que funciona para vocês, até mesmo o estudo fica mais prazeroso. Vocês conseguem estudar mais e melhor. E por fim, eu deixo vocês aqui com uma frase de Mises, Ludwig von Mises, que é um economista austríaco. Essa é uma frase que eu escolhi por não ser uma frase de esperança, aquela frase positiva, é mais uma frase pé no chão, porque é disso que vocês vão precisar nos concursos. A humanidade precisa, antes de tudo, se libertar da submissão a slogans absurdos e voltar a confiar na sensatez da razão. Então, não confie nesses gurus de internet que prometem o mundo com pouco esforço. Nada vem com pouco esforço. Vocês sempre vão ter que se esforçar muito. Alguns mais do que outros, mas você vai ter que realmente se esforçar. Mesmo aqueles mais talentosos vão ter que, vão ter que revisar o conteúdo, vão ter que fazer questões. Então, a única coisa que podemos confiar de fato é na razão. Na razão, resolvendo questões com razão, com o método de responder, né, com a técnica de resposta correta. Você tem que fazer muitas questões daquela banca. Você tem que revisar o conteúdo continuamente. Todos esses são métodos racionais de passar em um concurso. Quando tudo estiver muito confuso, sempre lembrem do básico. Qual é o básico? Estudar a teoria, revisar e fazer questão. É só isso. Sentar na cadeira, estudar, revisar e fazer questão. Ok? O que eu tinha para falar sobre a minha trajetória e sobre o que eu penso de concursos e provas era isso. Espero que seja de ajuda para vocês, né? Que vocês consigam aplicar algo na rotina de estudo de vocês, experimentar algo diferente também. E boa sorte para todo mundo. A aprovação vai chegar, pode não ser agora, mas com certeza, se continuarem estudando, vai chegar.
Professor, alguém perguntou aqui no chat se o senhor fez vários concursos antes de passar no IFP, no do IFP. Sim, eu fiz concurso antes e depois de passar do IFP. Eu fiz Banco Brasil, Banco do Nordeste, antes, né? Antes desse período de 2022. Depois desse concurso do IFP, eu também fiz INSS, fiz esse unificado, fiz também outros concursos bancários que surgiram, mas o da minha aprovação foi esse do IFP. Eu também fiz o do técnico do IFP, mas eu passei no do de professor. Mais alguma pergunta? Se tiver alguma dúvida, eu também posso tirar a dúvida de vocês. Giovanni, Francisco, Giovanni, acerca de toda essa experiência, né, de sair lá do ensino médio, passar para o ensino superior e agora sendo docente, o que é que se deve a tudo isso? Se fosse relatar aqui para a gente esse caminho e seus acertos em termos de estudo, Eu o acredito caminho. que o caminho em si foi o que mais pesou, né, na aprovação, porque eu estudava o material que caía nesse concurso, eu fazia questões de professores da administração durante 8 anos e meio e convivi nesse meio por muito tempo. Então, até mesmo pegando dicas com os outros professores, né, os meus professores nessa época, que hoje em dia até são meus colegas, a gente sabe como aquilo pode ser cobrado, como nós podemos responder e estudar para aquela determinado assunto, principalmente aqueles que nós temos mais dificuldade, né? Então, para mim, foi beber da fonte, direto da fonte, né? E agora, como professor, eu espero continuar passando essas mesmas dicas, essas mesmas orientações que eu recebi na época. E, Johannes, com relação à aula didática, como foi que se desenvolveu, né? Como foi que você chegou lá e executou a aula didática? Foi fácil? Sim, E alguns professores sim. Primeiramente, acho que o que mais pesou para a minha aprovação foi a prova objetiva. A minha didática, eu consegui fazer uma boa didática, mas não tão boa com a dos meus concorrentes. E para a preparação da prova didática, eu tive que me basear muito nos meus professores, né? Eu conversei com eles, vi como eram os planos de estudos, né? Peguei a orientação deles, até fiz mesmo um vídeo de como seria a minha apresentação e mandei para um dos meus professores para eles avaliarem e ver como estaria. Então, é uma questão de prática mesmo. Eu não tive prática docente antes de vir para cá. Não trabalhei como professor. Eu só tinha a prática que nós temos geralmente em graduação, né? Em apresentações, seminários, mas a docência, a didática, né, é uma parte diferente disso. Então, eu tive que me preparar realmente para aquele momento, né? Então, eu me baseei nos meus professores. Fui atrás deles, fui atrás de planos de aulas, fui atrás de gravar vídeo para eles analisarem, eles verem e dar dicas. Então, acho que esse ponto de ser aluno do IFP, né, desde 2014, ajudou muito na prova didática também. Professor, estão Professor, perguntando no chat qual livro de administração o senhor indica e a dúvida para o ensino do superior, se dá para passar em algum concurso sem ter alguma pós-graduação. Eu, na época, não tinha pós-graduação quando eu passei para o do IFP. Eu só tinha acabado de terminar a graduação. Então, prova de títulos eu praticamente não pontuei, assim como o professor Raul, que vocês vão ouvir nos próximos dias. Ele também vai falar disso. Então, são três critérios de avaliação nessas provas, principalmente na prova do IFP. A prova objetiva, a de títulos e a didática. Como para os que estão saindo da graduação agora, não tem títulos, o importante é focar tanto na objetiva como na didática. É pontuar o máximo possível nelas para quando chegar na prova de títulos, realmente não ter aquele desnível muito grande para os concorrentes mais bem titulados. Agora, quanto a livros de administração, depende
também da matéria, né? Do que você vai estudar, que não tem um livro inteiro só de um concurso só. O que vocês fazem, tem que fazer, Tá numa rede, é sério. sim, estou na rede, aqui em casa. É aqui, daqui a pouco eu vou pro IF, novamente. O que vocês têm que fazer é ver os materiais, a lista, né, do edital, quais são os assuntos que vão cair. E se vocês estiverem utilizando plataformas como a do Gran que eu falei e a do Estratégia, vocês vão ter materiais específicos formados pelos professores de lá. Então, você pode estudar apenas por aqueles PDFs. Mas, se você quiser beber da fonte mesmo de direta administração, você vai ter que procurar pelo edital, né, quais livros vão se encaixar nos assuntos da sua prova em questão. Então, eu não vou recomendar um livro específico, mas vocês têm que ver que cada caso é um caso. Pronto, Johannes. A gente tem aqui no chat, a Mariana coloca aplausos, a Francisca Maria, né? A Luciana coloca muito inspiradora a sua trajetória, obrigado. Maria Jesus, abençoado. A Luciana, obrigado pelas dicas e direcionamento. A Isabelle, muito obrigado pelas excelentes dicas. Laércio, o livro de administração que você indica, indica quais livros você indica? Minha dúvida é para a área do ensino superior. Dá para passar sem alguma pós-graduação? E aí você já abordou, né, Sim. essa discussão. Eu estudava quantos dias? Só uma dúvida, quem tem só curso superior na área de administração tem que ter pós-graduação ou não? Professor, sou bacharelado em administração e atualmente curso técnico em administração no IF. Hoje eu acredito muito no ensino da instituição. Tenho interesse em abrir minha empresa e gostaria de me especializar em uma pós-graduação voltada para essa área. Me indique uma pós-graduação para empreender e para carreira pública. Consigo ser professor do IF só sendo graduado em processos gerenciais? Excelente aula, obrigado. Muito obrigado pelas palavras, professor. Dicas muito boas para estudo. Aula muito inspiradora. Então, essas informações que a gente tem aqui no chat, tá, Johannes? Fica à vontade aí para comentar algumas delas. As provas de título, já comentei, né? Você consegue fazer sem ter títulos. Tem algumas universidades que apenas de ensino superior que vão exigir pelo menos um mestrado, mas não é o caso do IFP. No IFP pode entrar com a graduação. E não é necessária especialização. Eu fiz a especialização depois de ter feito, depois de ser aprovado no concurso. Mas para a especialização para mais fins gerenciais, que vocês podem pesquisar aí, a minha que eu fiz, vou falando para vocês aqui, não foi pensando em graduação. Como eu já falei, eu fui depois da aprovação do concurso. Então, foi já pensando em subir na carreira docente. Então, eu fiz numa área que eu gosto, que é a área de finanças e economia. Eu juntei praticamente minhas duas graduações somente nessa área. Para quem quer uma especialização mais focada no mercado, você tem que procurar especializações de cunho mais estratégico, planejamento estratégico, ou especializações focadas na parte de marketing e vendas, que são mais propícias para funcionar no dia a dia. Mais alguma pergunta que eu deixei passar? Respondi tudo. Pessoal, estão Johannes, perguntando aqui vai ficar à vontade, Diego. Aproveita. se. Ah, obrigado, professor. Se consegue ser professor do IFP sendo graduado em processos gerenciais. Se é Em possível. gerenciais. Se eu não me engano, no meu edital ele tinha bacharel em administração, não tinha alguma margem para cursos diferentes, né? Mas tem alguns
disciplinas específicas, né, para a área de produção ou áreas afins, que geralmente eles podem, não existe apenas administração, e aí abre margem para outros tipos de graduações que são mais correlacionadas. O que vocês têm que fazer é buscar os editais, né, anteriores para ver se existe aquele tipo de professor que se encaixe em sua graduação. Em administração, eu acredito que não, é só apenas a graduação de administração, se eu não me engano. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Sou tecnólogo em gestão pública. Posso ser professor em administração? É o mesmo caso da outra, né? Se eu não me engano, o meu edital era apenas para bacharel em administração, mas há cargos e professores de áreas mais afins que permitem esse tipo de tecnólogo. No caso, vocês vão ter que realmente procurar esses editais, que eu não me recordo do meu ser assim. Perfeito, Giovanni. A gente caminha para o final, acho que a gente pode abrir aí para a sua mensagem final para os alunos, que a gente possa seguir adiante. Fique à vontade. Era só isso mesmo, né, pessoal? Mais alguma dúvida? As dúvidas não. Mas a gente vai a sua última mensagem de incentivo, de orientação para ele, que a gente possa encerrar aí para o próximo palestrante. Certo. A minha mensagem é aquela que eu estava falando, né? Não existe nada fácil, nada mágico, nenhum método milagroso. A única coisa que existe realmente que funciona é o esforço. E eu acredito que vocês continuarem se esforçando, fazendo concursos, preparações, estudando. Um dia a aprovação virá. Perfeito, professor. A gente agradece, tá, a sua participação, contribuição, história inspiradora de sucesso, para que os alunos aqui possam servir aí de modelo, que possam seguir toda essa trajetória, né, a fim de alcançar esse objetivo que é passar no concurso público. E aí, Igor, fique à vontade para dar continuidade. Já, Giovanni, a gente agradece muito e contar com você e toda a sua experiência. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Vou ter que voltar agora ao IFP. E até mais. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigado pela sua contribuição e pela sua disponibilidade.